Fala, conselheiro de TI, beleza? Estamos aqui para mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez com o Jailson. Eu já vou pedir aí para o Jailson dar a carteirada. Fala, Jailson. Diga aí qual cargo e órgão você está atualmente, meu cara. Fala, Yuri. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? O horário que vocês estejam vendo essa entrevista. Prazer aí estar nessa mentoria, participar dessa entrevista com o Yuri aí. Foi essencial na minha aprovação. Agora atualmente eu estou no Banco Central, né? Claro que eu ocupo atualmente, mas graças aí a Deus primeiramente, ao esforço, à preparação, consegui outras aprovações também. No CFM, esse eu consegui no primeiro lugar, Anatel, TSE e outras também menos significantes. Show demais. Vamos então aqui explorar como foi essa trajetória aí do Jailson até ele alcançar essa nomeação aí de... o nome do cargo aí no Banco Central é Auditor de Finanças em TI, uma coisa assim, né? E esse é auditor do Banco Central, Todo né? Banco Mas Central. é voltado à tecnologia da A informação. especialidade de TI, show demais. E Jailson, fala aí, como foi que tu entrou primeiramente no mundo dos concursos? Então, eu comecei a jornada assim que eu saí da faculdade, eu era da iniciativa privada e estava um pouco descontente ali com as condições que estavam impostas no momento, né? E resolvi tentar estudar para o concurso. E a oportunidade na época ali que me apareceu foi o concurso do bombeiro, apesar de não ter nada a ver com a área de TI, encarei ali a oportunidade, vi uma oportunidade, era bastante vaga na época, e deu certo. Consegui a aprovação ali no concurso. E é uma carreira boa, carreira aqui do DF, né? Uma carreira até boa. Aí deu para eu seguir a vida, mas eu sempre tinha aquela vontade de buscar um pouco mais, mas acabei ficando ali um bom tempo ali por 14 anos naquela instituição, uma instituição muito honrada. Tenho muito orgulho também de ter feito parte daquela instituição. E recentemente, agora em 2023, eu voltei a estudar. Dessa vez eu voltei firme mesmo. Eu falei, agora eu quero cumprir meu objetivo até eu chegar onde eu almejo e vai ser até eu conseguir. Se eu posso ficar um ano, 5 anos, 10 anos, mas agora eu vou até passar. Antes disso, eu já tinha tido outras oportunidades de estudar, mas era aquela concurseiro de edital, né? Estudava quando o edital estava aberto ali, mas não prosseguia. Então, dessa vez eu falei, não, agora vai ser diferente e eu quero ser um concurseiro profissional, né? Boa. E antes de entrar na mentoria, tu já tinha feito alguma prova, já tinha iniciado os estudos? Antes de entrar, eu não, assim que eu comecei, né, 2023, início de 2023 ali, eu ainda não tinha feito nenhuma prova. Acho que foi talvez até um erro aí na preparação, né, para poder ajustar ali os ponteiros, saber como é que eu estava, o conhecimento. Mas eu fiquei me preparando bastante, apareceu até algumas provas na época, se não me engano, do SERPRO, mas não me interessava tanto, eu não cheguei a fazer nenhuma prova assim. Tranquilo. E como foi que tu me conheceu, que tu conheceu a mentoria? Então, eu assim que eu voltei a estudar, eu sempre gostei de ter um método de estudo assim para nortear, né, para não ficar tão perdido ali na preparação. E assim, logo em 2023, eu comecei a pesquisar ali conteúdo na internet sobre mentorias, sobre método de estudo, ciclos e revisões, método de revisão, e fui encontrando diversas pessoas ali que falavam dicas, né? E eu tentava ajustar meus estudos, via que estava fazendo algumas coisas erradas. E eu descobri o teu do YouTube mesmo pesquisando, descobri o teu canal, achei interessante porque já era voltado para a área de TI, me passou bastante segurança, inclusive essas entrevistas com os aprovados eu assistia quase todas, maratonava elas. E isso também me deu um gás ali, me dava até uma motivação quando eu estava começando a desanimar, falando, ah, vou ficar vendo a entrevista aqui para eu saber que é possível, que eu, né, ver outras pessoas que atravessaram essa linha de chegada aí e ver que é possível. E foi através do YouTube mesmo. Conheci. Eu- E por que é que, assim, o principal, ou os principais motivos que fez realmente tu, não, eu vou investir aqui e vou
entrar na mentoria, especificamente aqui a do Yuri, por que não outra? E por que investir isso, esse valor numa mentoria, né? Querendo ou não, é um valor significante, né? Então, eu realmente, assim, eu gostava bastante da forma que você conduzia, de uma forma, parecia uma forma honesta, e realmente é uma forma honesta, né? Eu percebi durante esse tempo de mentoria que sempre que a gente tinha, mesmo depois da mentoria, acabou ali as sessões, sempre a gente tinha dúvida, você ajudava, resolvia, não estava ali, queria mesmo ver, acompanhar a trajetória, ver o sucesso dos seus mentorados, e me passava bastante confiança, a forma que você falava, diferentemente de outros que vendiam promessas fáceis, a gente via um pouco o marketing mais agressivo, então isso me passou mais confiança mesmo, essa abordagem. Show demais. E assim, depois então da mentoria e antes de vir os primeiros resultados positivos, né? Porque a gente sabe que antes de vir ali o grande resultado, que seria a aprovação, né? Vem normalmente outros ajustes aí em hábito, método, etc. E aí, para o teu caso especificamente, o que é que tu acha que teve de antes e depois, assim, que foi mais marcante em termos de, enfim, mentalidade, método de estudo, etc. Então, justamente o maior pilar foi a mentalidade. Mentalidade de saber que muitas, várias pessoas passaram por aquele caminho e, aquele é o caminho, a trajetória a ser trilhada, né? Os princípios também de concurso, tudo isso aí me ajudou. E o método também de estudo foi essencial para me dar mais segurança na minha jornada. Eu tinha vários momentos ali, antes de entrar na mentoria, que eu via que, assim, apesar de estar seguindo os vídeos ali do YouTube, ele já me dava um direcionamento, mas eu via que em alguns momentos eu ainda tinha muitas dúvidas, surgia se realmente era aquele o caminho certo que eu estava seguindo, se eu não estava errando. Então, a mentoria foi essencial para estar ali em comunidade, né, com pessoas que estavam no mesmo objetivo que eu, e saber também que as pessoas que estavam me ajudando eram pessoas que tinham resultado, você, né, que muitas aprovações aí na área de TI, então isso aí foi essencial. Show demais. E se tu for resumir assim, o histórico, né, de provas que tu fez depois da mentoria, provas, resultados, né, nessas provas. Depois da mentoria eu comecei, acho que foi a primeira prova que eu fiz foi a da data prévia. Não foi um concurso não era um concurso que eu assumiria, mas eu falei, eu vou fazer porque é aqui na minha cidade, eu vejo que eu acho que eu vou ter um bom resultado, já fui com aquela prepotência e Uhum. tomei uma porrada. Já foi um erro, assim, logo na escolha do cargo a ser feito a prova, eu já errei, porque eu escolhi um cargo que não tinha muito a ver com minha área, eu só olhei lá que era um cargo de TI e escolhi. Então foi uma porrada que eu tomei logo no início ali. Quando eu fiz esse concurso, eu estava me preparando para um concurso de bem mais alto nível, que era o concurso da Câmara. Então eu já fui com aquela de, eu estou me preparando para um concurso do nível mais alto, então esse aqui vai ser tranquilo, vai ser moleza. E não foi, eu tomei uma porrada e me fez eu fazer vários ajustes, baixar a bola, já para tomar mais uma porrada no próximo concurso que seria o da Câmara. Então, depois eu fiz o da Câmara, também não consegui, mas o resultado ainda me deu uma esperança de que eu estava no caminho certo. Consegui, apesar de ter sido reprovado nas básicas, nas partes específicas eu consegui um bom resultado e não fui tão bem por ser uma prova da FGV, a primeira prova, não estar tão preparado para a prova, não ter, também tem vários erros que eu cometi, não me preparei tempo de prova, vários erros sucessivos ali que culminaram na minha reprovação. Mas isso fez eu ajustar os ponteiros, que, se não me engano, a próxima prova que eu já fiz já foi do Bacen, que eu já consegui uma aprovação, né? Depois vieram outras provas, MPO, BNDES, depois CFM, e aí foi, nessa sequência aí. Essas outras depois do Bacen, né? Foram, como é que foi essas outras provas, o resultado?
Depois do Bacen, eu ainda consegui alguns resultados positivos, consegui no BNDES, mas não consegui avançar na discursiva. Aí depois teve algumas aprovações, que foi a do CFM. Essa foi essencial, foi em primeiro lugar, me deu até mais uma animação de estudar, assim, vi que eu estava no caminho certo. Nunca imaginei que eu conseguiria, né, chegar em primeiro lugar, assim, numa prova, mas essa foi muito boa. Inclusive, no mesmo dia tinha outra prova de um Tribunal de Contas aqui do DF, e aquela escolha ali, até isso a mentoria me ajudou a fazer essa escolha. Eu vi que eu não estava tão preparado pro do Tribunal de Contas e escolhi o CFM. E foi uma escolha acertada que fiquei em primeiro, né? Depois veio o TSE, também consegui aprovação, Anatel também. E depois eu fiz outras, fiz Cefaz Rio, Cefaz Piauí, mas também não consegui aprovação nessas outras aí. Ou seja, tu realmente, pelo que eu entendi aí, tu só parou de estudar agora recentemente com a nomeação, né? Exatamente. Agora o Bacen chamou, logo em, se não me engano, foi março, chamou a primeira turma. Eu fiquei para a segunda turma. A gente foi chamado ali por causa do curso de formação em novembro, não me engano, e tomamos posse dia 22 agora de dezembro, né? Ou de janeiro. De janeiro. Não me engano. E aí eu só parei de fato quando. Eu ainda tentei outros depois, né? Tentei o TCU agora, mas acho que também não vai dar. Mas tô utilizando aquela dica que você passou. Só pare depois que você tiver empossado e depois de um mês ali, você vê que realmente é isso que você quer, aí você para. Eu acho que já estou aposentando as canetas já. Show demais. Boa, já é isso. E aí, então, pô, querendo ou não, aí, 23, 24, 25, dá uns 5, não, perdão, dá uns 3 anos aí, 3 anos e meio, como estudando para concurso, altos e baixos, aplicando método, etc. Provavelmente aposentado agora das canetas. E vai aparecer, se é que já não apareceu, né? O pessoal ali iniciando, vai tipo, fazer perguntas, né? E aí, o que é que tu vai responder para essas pessoas, principalmente assim, tipo, erros principais a não cometer, que você acha que os iniciantes tendem a cometer? O que é que você diria aí para um cara que está pensando em iniciar nos concursos, ou até já iniciou, mas ainda está bem no início, né? O que é que você diria aí de dicas para essa galera? Então, digo que tem que procurar. O ideal é logo de início já procurar uma mentoria mesmo, porque sem mentoria é possível. Não vou dizer que é impossível, mas você vai ter muito mais dificuldade, e às vezes você não vai encontrar pessoas que estejam no mesmo propósito. Você pode encontrar pessoas que amigos que digam que está estudando também, mas não está no mesmo propósito que você. Então, isso faz muita diferença também, apesar de assim ter a mentoria para guiar. Nós ainda temos ali o grupo de colegas ali, inclusive até vários passaram até estão lá trabalhando comigo no Bacen, a Ailane, Luciana, Rodrigo. Isso. Então, A Elaine já gravou, o Rodrigo, vou marcar com ele. A Lu é mais tímida, não sei se ela vai gravar, mas eu vou insistir. vai dar certo. E a pessoa ter um método, né? E acreditar que não é impossível. Só é aquela, né, que só não passa quem desiste, né? Quem desiste, de fato, às vezes uns resultados negativos, vai vir, é fato. Fiz nessa minha trajetória, eu fiz na média de uns 15 concursos nesses 3 anos, reprovei uns 10 e consegui aprovação nesses outros, né? Aprovações, umas boas, outras medianas, mas deu certo. Então, de fato, eu também tinha muito essa visão de que talvez não poderia conseguir, não era mais para mim concurso, achava que já estava no meu cargo fim ali, mas é possível sim. Eu diria que para quem está iniciando aí, tem que botar o pé no chão e, de fato, manter aquela perseverança, aquele propósito que, com a bênção de Deus, tudo é possível. Pô. E ainda nessa linha de dúvidas que normalmente os iniciantes, que no final das contas quem está assistindo a gente aqui normalmente é o pessoal que está iniciando, muda os concursos, até já iniciou, mas ainda sem aprovação. Tem também muito aluno, né, que assiste também, assim como você assistia para se motivar. Sei que tem muito aluno aqui também assistindo. Inclusive, quem for aluno, já deixa um comentário aí.
Mas deixa eu te perguntar, normalmente o pessoal pergunta muito sobre material, tempo de estudo, quanto tempo estudava, etc. O que é que tu diria aí para esse pessoal com relação a material? Tem alguma recomendação? O quão diferencial ou não é o material de estudo? E também sobre rotina de estudo, quantidade de horas de estudo em média, etc. Então, material, eu usei o do Estratégia desde o início e eu vejo que eles cobrem muito bem a parte básica, a parte específica também. Eles melhoraram bastante. Da época que eu comecei, ainda faltava alguns materiais, mas eles vieram com alguns professores mais técnicos e cobrem muito bem. Eu não senti falta de outro material. Com estratégia, às vezes alguma coisinha ou outra que ficava ali para eu ficava e eu complementava ali com Wikipedia mesmo, na internet, pouca coisa. De questões, o Tec Concurso, uma plataforma excelente também. Já usava o Q concurso, mas acabei migrando para o Tec por achar melhor. Os filtros são melhores, faz com que você ganhe tempo, né? Você já tem cadernos prontos também. Também tem o Sami Ábido, do Domínio TI, muito bom, material de banco de dados lá. Usei. Inclusive, ele está até no Banco Central também, entrou. Olha só, legal. E também escola de exatas, muito bom material. Raciocínio lógico, matemática, excelente. Escola de Exatas do professor Guilherme Neves, né? Guilherme Neves. Legal. O tempo de estudo, no primeiro ano eu dei mais um gás. Eu tinha mais tempo, trabalhava no local que eu estava, o expediente era só pela tarde, então dava para estudar bastante pela manhã e final de semana. Eu estudava na média de 4, 5 horas ali. No geral, caía para umas 3, né? No dia que eu estava com mais pique, eu pegava nas 4, 5 horas. E depois desse primeiro ano, dei mais uma diminuída, cai na média ali de umas 3 horas. E de lá para cá foi seguindo essa média aí, de 3 horas. Aí, assim, e uma coisa que fez um diferencial total na minha aprovação foi tentar estudar todos os dias, domingo a domingo. Eu não parava. Por mais que tinha alguma coisa para resolver, às vezes estava viajando, eu tirava ali meia horinha, 1 horinha, estudava, depois fazia o que tinha que fazer. Fazia logo pela manhã. Isso para mim foi diferencial. Pô, show demais. E assim, né? Você teve outras provas, outros resultados positivos, mas especificamente nesse caso do Bacen, né? Na época lá do pós-edital do Bacen, você focou no Bacen, né? Fez um pós-edital focado no Bacen, não foi para treinar ou mais ou menos. Não, você foi mesmo lá para dar o seu melhor, né? Sim, sim. Depois da prova da Câmara, eu já virei a chave, não fiquei ali, apesar de ter saído bem baqueado, né? Depois da prova eu corrigi ali, mas eu falei, não adianta eu ficar lamentando, vamos pro próximo, vamos virar o jogo. E já virei o jogo pro Bacen, foi bem no finzinho de ano. Fim de ano é mais difícil, né, estudar, então foi de leve, depois em janeiro eu peguei mais o ritmo. E foquei exclusivamente no Bacen, apesar de ter feito outras provas, fiz do MPO, se não me engano, no meio do caminho, mas não parei. Fez do STN Diretamente. também. Eu lembro que na época viu mais ou menos junto, MPO, STN, Do Bacen, STN eu não consegui fazer, acho que coincidiu com o discursivo do MPO, se não me engano. Que eu tranquilo. passei nas objetivas e fui chamado para fazer a discursiva, coincidiu no mesmo dia, eu não Uhum, consegui fazer. tranquilo. Mas a pergunta Mas é, assim, diga, diga. eu foquei exclusivamente, né, focava exclusivamente na prova e não mudava. E uma coisa que fez muita diferença também foi eu fazer a prova no domingo. Quando era na segunda, eu fazia ali em pós-prova, revisava alguns erros, né? Tava ver o que eu poderia melhorar nas próximas. E terça ou quarta, no máximo, eu já estava com um novo planejamento para um novo edital e foco total ali. Isso aí, para mim, também não fez eu perder tempo de ficar pensando, será que eu vou? E tudo. Claro que tinha aqueles momentos de escolha, né? Fazer os trade-offs ali, vantagem e desvantagem. Isso aí tinha sim. E aí a pergunta que eu ia fazer é a seguinte: como é que tu estava se sentindo ali na véspera da prova, né? Tipo, no dia ou num dia anterior, em termos de sensação de preparação, de chance de aprovação? A maioria delas eu via que, eu acho que ainda falta muita coisa, nunca dá tempo de ver tudo, né?
Hum. Mas era sempre essa sensação, assim, Algumas eu sentia muita ansiedade, às vezes nem conseguia estudar direito, quando chegava muito perto da prova. Mas teve outras que eu já conseguia fazer ali entrar no modo reta final, fazer os ciclos mais curtos e conseguir dar um sprint, né, no final. Mas também não forçava muito. Se eu via que não dava, estava ansioso e tal, já diminuí o ritmo, falava, não, a minha preparação já foi feita ali antes da prova, já tem muito tempo que eu estou preparando, então não vou me estressar, que pode ser até pior, né? Pode até me impactar diretamente ali no dia da prova e acabar me atrapalhando. E quando tu saiu da prova, fez lá, sei lá, não lembro se era um ou dois turnos, mas quando terminou de fazer, antes de jogar gabarito, a sensação era o quê? De derrota total, né? Que não tinha dado certo, que a maioria das provas que eu saía era só esse pensamento, mas depois que a gente corrigiu o gabarito e tal, eu via que, poxa, acho que dá. E daí eu ficava sempre naquela expectativa, botava ali a nota no olho na vaga, mas também não ficava muito apegado, já dava na mesma semana, depois da prova, já mudava a rota já. Boa. E aí, e quando saiu o teu nome na lista, como é que foi? O que é que sentiu? Pô, felicidade, nossa, e o do Bacen foi mais emoção ainda, né? Porque a gente ficou naquela expectativa de chama, não chama, chama, não chama. E para evitar essa emoção ali, eu tava nos grupos ali, a galera frenética mandando mensagem, tudo. Eu falei, cara, eu isso aí não tá no meu controle, então eu vou continuar minha pegada, vou estudar, porque vai que não chama, né? Mas graças a Deus deu certo. E Né? Porque o também se não desse negócio. certo, eu tinha que estar com outras na reserva ali, né? Outras nomeações. Exatamente, né? Para ficar claro aqui para o pessoal, o Jailson ele ficou no cadastro de reserva do Banco Central, ou seja, não tinha certeza que iria chamar, né? Claro, teve um momento ali que o próprio banco deu a entender que iria chamar também o cadastro de reserva, né? Em muitos concursos, esses concursos mais alto nível, que é mais complicado fazer concurso com frequência, eles tendem realmente a chamar o cadastro de reserva. Mas foi como o Jailson falou e é o que eu recomendo. Cara, não está no seu controle. Então, foque em fazer o que está no seu controle, que foi continuar estudando para garantir realmente uma aprovação em outros concursos e que veio, né? Porque o do CFM foi depois do Bacen, né, pelo que eu entendi. Sim, sim, foi depois do Bacen. Pois é, que aí Inclusive sim foi era a um. garantia, né? Chegou a assumir lá? Sim. Não, não assumi. Eles não chamaram ainda, né? Olha Eu só. fiquei naquela expectativa de chamar logo, o primeiro lugar e tudo, mas até agora não chamaram outros cargos lá. Também agora tu não quer mais, né? Agora, agora eu Pode chamar também que eu não não quero chamo. mais. Boa. Então, e aí ficou no Caixa Zero, mas aí foi chamado e tá já empossado, né? Já deve estar aí algumas semanas, fez de formação, show demais. E, cara, o que é que talvez ainda muito cedo para falar, mas o que é que tu acha que agora vai mudar realmente na tua vida com essa aprovação, esse cargo, essa carreira e o principal, né, esse salário, né? O que é que especificamente na tua vida aí acho que vai mudar, ou Cara, já mudou, né? sim, o órgão é excepcional, né? A gente vê que pessoas muito qualificadas ali, e um órgão que te dá a possibilidade de crescimento, de fazer cursos, de estar conectado com pessoas que vai te fazer crescer. Profissionalmente, eu só vejo coisas boas, né? Que me espera aí. Questão financeira também já dá uma tranquilidade maior para mim, para minha família. Tenho dois filhos pequenos, então eu estou com um filho agora de 2 anos, então esse filho já foi da época dos concursos aí, né? Já foi um gás a mais para eu poder para eu conseguir essa aprovação. Então a parte financeira, graças a Deus, já vai ficar mais resolvida, vai me dar mais uma tranquilidade para eu dormir tranquilo, conseguir uma qualidade de vida melhor para mim e para minha família. Boa, show demais. Pra você ver, né, cara, como muita coisa é questão de perspectiva. Tem gente que tem filho e vê os filhos como um problema para os seus estudos, né? O Jailson fez um segundo filho e viu isso como motivação para estudar mais, né? Aí é Com isso aí, certeza, cara. assim, Que é uma querendo ou coisa não. que diferencia quem estuda sem filho e quem estuda com filho, claro, quem não tem filho tem suas vantagens, mas uma coisa que o cara que tem filho tem é ele não estuda só para si, ele estuda muito mais por causa dos filhos do que
para ele mesmo. Talvez se tu não tivesse filho nenhum, talvez tu nem, né? Tipo, tivesse um bombeiro lá ainda, de boa. Mas esse estudo com a motivação altruísta, né? Pelo outro e não egoísta. Egoísta também não no mau sentido. Eu estudei de maneira egoísta. Eu nunca tive filho, era eu e minha esposa, basicamente. Eu estudava por mim, pela minha esposa, claro, pela minha mãe também, minha família, para ajudar. Mas não tinha essa motivação tão forte ali do filho que quem tem e sabe usar isso positivamente pode ajudar também. Mas, claro, né? Com filho fica mais difícil, né? Assim, menos tempo, né? Faz parte. E show. E só para entender, então, tu é formado em TI, mas tu passou esses 14 anos no bombeiro, mas trabalhava com TI lá ou não? Era como um bombeiro mesmo? Eu fiquei um bom tempo trabalhando como bombeiro mesmo, na tropa, ali no quartel, mas tive um convite para trabalhar na área de TI há uns 4 anos atrás e decidi aceitar o desafio e isso me abriu outras portas, né? Como o, concurso, o estudo para concurso, né? E também estar em contato ali com a tecnologia do mercado. Isso já foi uma preparação para o Bacen agora, que eu já estou também atuando lá como na mesma stack que eu trabalhava, então isso me ajudou, foi um propulsor, né? Com Boa, certeza. show demais. E, cara, já chegando aqui nas últimas perguntas, né? Se tu for chegar alguém para ti, né, e te perguntar, e aí, eu estou em dúvida aqui, se eu vi aqui a mentoria do Yuri, vale a pena entrar? O que que tu acha? Tu fez? Estou na dúvida se eu entro ou não, se eu faço esse investimento. O que é que tu diria? Pode ser sincero, tá? Não precisa. Então, com certeza, cara, é um divisor de águas, assim, como eu já mencionei, além de todo o apoio ali da mentoria, de te direcionar, te dar mais segurança nos estudos, ela também te inicia com essa rede, né, de apoio ali, de pessoas que estão no mesmo propósito que você, que te ajuda, te manda materiais, quando você está com algumas dúvidas ali, às vezes até a dúvida da outra pessoa te ajuda, acaba te ajudando. Sem dúvida, é um divisor de águas, assim, na preparação, na confiança, na mudança de mentalidade, né, também. Com certeza, hein, eu indico tranquilamente. Show demais. E assim, agora mudando um pouco, voltando para a questão do tempo, né? Tu disse que começou ali a estudar mesmo valendo 2023, né? Então a gente pode pegar aí 23, 24, 25, 3 anos, 3 anos e meio, né? Então a gente pode dizer que entre 3 e 3 anos e meio tu aposentou as canetas aí num concurso 20K+, né? E se tivemos pouco tivesse demorado o dobro do tempo, sei lá, 7 anos, tu acha que ainda assim teria valido a pena? Com certeza, sem dúvida. Essa busca, né, o conhecimento nunca é demais, né? A gente sempre, se não aproveita para aquela prova ali que você logo está se preparando, para a próxima ele vai servir. Então, é aquela curva de conhecimento que você até menciona na mentoria, né? Sempre vai subindo ali. Só vai decaindo se você parar de estudar. Então, É. eu botei muito firme esse propósito. Falei, cara, pode demorar 5 anos aí, mas eu vou continuar, não vou parar. Não vou ser, vou fazer como das outras vezes que eu estudei, fiz a prova, consegui um resultado razoável, fiquei na expectativa, não deu certo. Comecei, não consegui, parei. Ou seja, sempre o conhecimento que eu adquiri ali se perdia ao longo do tempo e muitas vezes a gente não entendia por que que não dava certo, né? Mas era falta de persistência mesmo, a culpa era toda minha mesmo. Eu tinha que assumir essa responsabilidade e colocar como um propósito ali, meta de vida e acreditar. Acreditar e por mais que apareçam outras oportunidades, abrir um negócio, vamos, iniciativa privada, aparece um negócio melhor, mas se vai te atrapalhar, lá no bombeiro mesmo eu não fazia hora extra já para evitar. Falar, não, eu vou evitar fazer hora extra, vou evitar pegar serviço, acumular funções demais. Tudo que eu falei, agora o foco é isso. Por mais que eu perca ainda no curto prazo aqui, mas meu foco vai ser no longo prazo. Então, vale muito a pena.
Eu fiz essa pergunta da questão, né? Se demorasse o dobro do tempo, por dois motivos. O primeiro é que, quando eu aposentei minhas canetas e dei uma entrevista aqui pro professor Bruno, na época, e ele me fez essa pergunta, né? No meu caso, tinha sido 5 anos, né? Desde que eu comecei mesmo a estudar. Claro, às vezes concurseiro de edital, no início ali reprovando, mais do que aprovando. No somatório total deu aí uns 5 anos. Óbvio, óbvio que com várias boas aprovações também, e até a última ali que eu aposentei as cadeiras, aí ele perguntou, né, se tivesse demorado o dobro, né, 10 anos, teria valido a pena? E a minha resposta também foi sim. E até hoje, todo mundo que eu perguntei, a resposta é mais ou menos essa também. Nunca vi ninguém dizendo assim, pô, estudei um monte para passar aqui nesse concurso bom, era melhor eu ter feito outra coisa. E até hoje nunca vi. E eu trago esse assunto porque, assim, até entendo, né? O pessoal mais novo, às vezes, não, enfim, subestima, né? E acha que, ah, não, eu vou estudar aqui alguns meses ou um ano eu já passo num concurso top e aposento as canetas. E a gente sabe que, pelo menos o que eu vejo é que mesmo, né, modéstia à parte, meus alunos com método, com acompanhamento, etc., ainda assim, com menos de um ano é a exceção. Você passar no 10K mais com menos de um ano, né? Normalmente demora aí 1 a 2 para um 10K mais. Você pode até conseguir um 10K menos com menos de um ano, mas um 10K mais realmente já mais de um ano. E para aposentar mesmo as canetas, 2, 3. Tem uma entrevista que eu fiz por último com um aluno, que ele foi o primeiro lugar na CGE Piauí. O dele foi 2 anos. Desde que ele começou mesmo a estudar focado, até o momento que ele fez essa prova e ficou em primeiro, vai ser 2 anos, né? Mas eu diria que até 2 anos ainda é uma exceção. Mas não importa, porque se você botar na sua cabeça que, cara, seja 3, seja 4, seja 5, seja 6, o professor Ramon foi 10 anos no mundo dos concursos, claro, altos e baixos, mas até realmente pegar ali um concurso top mesmo e aposentar, foram 10 e valeu a pena, né? Então, o pessoal iniciante aí, saiba que a jornada não é fácil, não é curta, pelo menos para a grande maioria da galera, mas que vale a pena, né? Inclusive, quando eu estava no primeiro ano de estudo, estava na mentoria, eu até perguntei para você, "Ih, eu estou estudando para o concurso da Câmara e tudo, aí passei ali meu cronograma e tudo, eu achei que você foi bem real, falou, pô, não, pô, cara, é difícil, com esse tempo aí vai ser um desafio e tal. E realmente eu vejo que precisa de pegar casca, né, adquirir experiência ali, precisa fazer prova, não adianta, tem que dar tempo ao tempo mesmo. É. Antes de 1 ano, 2 anos para passar no concurso de alto nível é muito difícil. É exceção, né? Também É. E, é e difícil. uma coisa interessante nesse teu exemplo da Câmara, né? Não sei se eu cheguei a falar também isso, mas beleza, eu falei que, ó, cara, vai ser bem desafiador. Mas provavelmente eu não te desestimulei a fazer ele, né? Eu disse, não, mas vai Sim, lá e faça, dá o seu melhor. Porque hoje, agora, você podendo olhar em retrospecto, concurso da Câmara. isso, olhando em retrospecto, mesmo que tu tivesse certeza absoluta que seria reprovado, eu acredito que hoje tu tem certeza que ainda assim o melhor foi realmente tu ter dado o gás nele, ter ido lá, pegado essa experiência, apanhou, mas engrossou o couro, porque isso, né, te trouxe muitos aprendizados para os resultados positivos que vieram depois, né? Com certeza. Dele, hoje eu vejo que tiveram vários erros que eu não faria novamente, né? E, assim, a preparação ali na reta final, por mais que eu, nesse concurso, eu tivesse com mais tempo para estudar, estudei bastante mesmo, bem mais focado, inclusive até mais do que o próprio Bacen, mas eu vi que foram erros sucessivos ali que culminou na minha reprovação. Erro de iniciante mesmo, né? Principiante. O que tu acha que foi os principais erros aí para compartilhar com a galera? De- Desse da Câmara especificamente, foi não ter feito simulado para testar o tempo de prova e também adotar a estratégia de prova ali no dia da prova. Não saber usar o Anki, eu peguei uns cards prontos e fiquei revisando ele não de forma que o Anki propunha que era espaçada, foi mais só lendo ali, e cards que não estavam focados diretamente na banca. Também fiz alguns resumos à mão, fiquei perdendo tempo, tentei fazer mapa mental.
foram uma sequência de erros ali que hoje eu vejo que, poxa, tá explicado porque que não deu certo. Mas isso a gente só aprende mesmo com o tempo, testando, né? É, fazendo, corrige a rota e vai para frente, né? Tem que ser dessa forma. Boa. Show demais, já isso. E, cara, chegando aqui então nos finalmente, quais aí as suas últimas palavras aí para galera que está assistindo, né? Lembrando que o pessoal iniciante, a maioria aqui ainda não conseguiu nem a primeira aprovação, provavelmente. Alguns alunos aqui da mentoria, o que é que você diria aí para eles? Cara, eu digo que, repito até a frase que eu já falei, que só não passa de fato quem desiste. E que a gente tem que acreditar, Deus deu as mesmas condições para todos, de intelectualidade, de capacidade, só basta mesmo a gente acreditar, todos temos potenciais. É claro que cada um tem sua limitação, limitação de lugar, financeira, mas se acreditar é possível, com certeza. E também não desistir, né? Persistir. Persistir e até o fim. Botar uma meta do tempo que for necessário e pagar o preço mesmo, que no final o desfrute vai valer a pena, com certeza. Não só para a pessoa que está estudando, mas também para a família, né? Porque eu vejo que a grande maioria é pessoas que têm famílias, pessoas que estão ali, não tem trabalho o dia todo, na correria, e às vezes não vê essa perspectiva. Então, eu vejo que as pessoas têm que passar uma mensagem positiva para que elas acreditem e vão até o fim, não desistam no meio do caminho, que como a gente já falou, no final vale muito a pena, dá uma tranquilidade, estabilidade. A gente sabe que para a realidade do país que a gente vive, não tá fácil, né? Tá bem acima da média, né, em Boa, geral. boa. Show demais, Jesus. Meu caro, novamente aí, Show. parabéns pela posse, mérito seu, fico feliz aí por ter ajudado, mas mérito seu. E obrigado aí por esse tempo, por dividir aí sua experiência com a galera aí que está assistindo. Yuri, show. Agradeço, muito obrigado, cara. Tamo Valeu mesmo. junto. E para a Tamo galera aí que junto. está assistindo, quem quiser conhecer a mentoria dos 01, entrar na lista de espera para a próxima turma, vai ter o link aqui na descrição. Valeu, galera. Valeu, Jailson. Fui. Falou.